E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu Márcio, seu Rei Nicolas da Cruz, novamente para um react. Semanas atrás eu fiz o react, se não no ano passado, foi no... Entre dois vídeos, que era o Kong versus o Dragão Gozado, que na minha thumb deveria se chamar Mamaco versus Dragão Gozado, e a Praga da Loucura, ou a Praga da Loucura, que no caso foi o episódio do Brachiosauro Zumbi, que não é um Brachiosauro, é um argentinossauro, mas eu chamo de Brachiosauro. E aí, é um dos melhores episódios que eu fiz o react dos dois. E bem, eu não vou enrolar muito, porque olha o tanto de horário desse vídeo, puta que pariu. Era pra ter visto isso daí em live, agora já foi. Agora vamos começar logo o vídeo. E eu vou deixar bem claro que eu tava assim fazendo react, porém, essa porra que saiu, e aí eu vou ter que fazer de novo. Dragões anciões são uma classe de monstros introduzidos na primeira geração. Ao contrário de outros tipos de monstros, que classificam os monstros por características compartilhadas, os Elder Dragons são criaturas que desafiam a classificação típica e residem fora do ecossistema padrão, independentemente de sua semelhança com um dragão. Esses monstros são criaturas raras com imenso poder que vivem desde os tempos antigos. Muitos caçadores de todo o mundo consideram como verdadeiras entidades bastante poderosas, sendo mencionados como os grandes responsáveis por causar grandes desastres naturais, cataclismos, e sendo considerado como forças vivas da própria natureza, que possuem um objetivo: proteger e manter o equilíbrio natural do planeta em perfeita harmonia. Hoje irei falar de alguns espécimes exclusivos do antigo jogo multijogador de Monster Hunter, chamado de Monster Hunter Frontier, que era totalmente exclusivo do continente asiático. Então vamos começar. Bora. Número 1. Rugido da Fênix. Guanzorumo, o dragão imperador ou dragão conquistador. É um antigo dragão lendário que é visto como um rei, vivendo e habitando o Cloudvieving e Fortress, que são as ruínas de uma antiga fortaleza, feita pela civilização antiga, que era usada por eles para observar as nuvens no céu. Não se sabe se o Guanzorumo, ele era um tipo de dragão capturado pelos humanos da antiga civilização, ou ele foi um dos poucos dragões que sobreviveu à Grande Guerra e que reivindicou a fortaleza como sua por direito, depois da quase extinção total dos humanos. Também não se sabe como Guanzorumo se encaixa no nicho ecológico, no entanto, foi observado matando e até comendo seus próprios servos, que são os de azul. Então possivelmente ele seja um predador de um escalão muito alto da cadeia. É claro, é tipo a Morte Rubra ou Fatalis, mas o Fatalis é muito difícil atualmente. Mas enfim. Que a Morte Rubra, pra quem não sabe, é aquele dragão lá, alfa do Contra Dragão 1, que era uma asa de titã. Ela se alimentava da comida que eles traziam. E se ela tivesse com muita fome ao ponto de matar alguém, ela vai matar. Já foi explicado que é tipo uma colmeia de abelha, que todos são os operários e aquela é a rainha. Já deixa bem claro que é a rainha. Não é o rei, é a rainha. Mas voltando ao assunto. Alimentar. Guanzorumo possui grandes membranas nas asas que chegam até a cauda. Essas asas gigantes permitem que Guanzorumo voe com eficiência no ar e até envie rajadas. Solong, eu vou te dar uma ideia. Eu acho que eu já cheguei a falar, mas Solong, eu quero que você faça um vídeo um dia onde você vai pegar os mesmos personagens e obviamente comparar eles com tanto a imagem em si que eu postei na comunidade, quanto suas habilidades e como seria uma luta entre eles, tipo um Battle Royale. Se quiser, eu faço uma teoria do caos. Eu vou fazer uma teoria do caos e eu quero que você veja essa teoria do caos. Ou será o oposto, pode acontecer, não sei, não faço ideia. Porque é bem difícil você fazer react, eu acho que nunca fez react. No caso você, que já não basta demonstrar sua voz, agora... cada um tem os seus costumes. Eu não modifico nada da minha voz. Voltando ao assunto do vídeo.
de ventos contra os inimigos mais próximos, os derrubando e jogando para o mais fundo da fortaleza, que seria a sua morte. Sua cauda pode cortar e quebrar praticamente qualquer coisa com um único golpe de tão forte que ela é. Sua força é incrível, o mesmo conseguindo quebrar o chão, que é feito de rocha sólida, como se fosse nada com suas poderosas patas. Possui escamas que parecem como uma armadura reforçada, que o protegem da maioria dos ataques dos caçadores. Essas mesmas escamas debaixo delas, existe uma segunda camada de pele, que é um tipo de isolante térmico, que absorve a maioria dos ataques mais poderosos dos caçadores. Seu rugido é poderoso, tão poderoso quanto do próprio Lao Shanlong, que faz os ouvidos dos caçadores doer, podendo... Literalmente o Kawan tem um rugido altamente alto que pode estourar um tímpano. Ou até mesmo, dependendo do tamanho da criatura, de média, quase explodir a cabeça. Ou até mesmo de pequeno porte, que pode literalmente estourar o corpo da criatura, até mesmo explodir a cabeça, de tão alto que é esse rugido. O seu rugido deve ser como comparável. uma arma sonora para desorientar e atordoar os caçadores que forem enfrentá-lo. Uma coisa curiosa é que ele possui algum tipo de controle sobre os Ejurazos. Ele consegue dar ordens e comandos para esses últimos, com uma série de rugidos agudos. Eles obedecem tudo que o seu rei manda, sendo que uma dessas ordens é matar os caçadores, seja os derrubando da fortaleza, ou queimando com suas baforadas de fogo por causa desse comportamento estranho. Alguns biólogos afirmam que o Ejurazu e o próprio Gozorimo, ambos têm um tipo de simbiose entre si. Uma teoria diz que o Gozorimo fornece proteção e abrigo para os Ejurazu, os Ejurazos fornecem apoio e ajudam o Gozorimo nos combates, mesmo que alguns deles precisam sacrificar sua própria vida para ajudar o seu rei no combate. E é por isso que eles são apelidados por alguns caçadores como os servos do rei tirano. Exatamente. O Gozorimo tem a capacidade de controlar elemento fogo e também o elemento dragão. Possui até mesmo duas formas diferentes para cada elemento, que o deixa ainda mais forte. Como você pode ver, o Gozorimo é um dragão que, além de ser bastante agressivo, ele é muito destrutivo e muito perigoso. Muitos caçadores foram caçá-lo, mas nenhum deles voltou com vida, e se voltou com muita sorte. Sorte essa que permitiu esses caçadores. Agora, eu tô pensando aqui como seria esse dragão, que é o Zororo não sei o que, contra a dragão urso fêmea. Eu não tenho certeza. Seria 1 contra 1. Ele tem vantagens, mas ela também tem. É só mais ideias. Notar uma coisa, que no início da luta, o céu está claro, mas quando a luta se desenrola e o próprio Gozorimo muda o seu humor, o céu fica negro como de uma verdadeira tempestade, que mostra que o próprio Gozorimo possa mudar o clima de alguma forma desconhecida. De qualquer forma, ele é um rei que não vai tolerar a presença de estranhos em seu castelo. Eu não vou ser louco para provocar esse rei poderoso que possui baforadas de fogo que são tão quentes que pode derreter até as armaduras mais resistentes. Toa Tezukatora, o rei da nevasca gelada, é um antigo dragão ancião que foi descoberto recentemente pela Guilda dos Caçadores, localizado no Mar Congelado. É um parente próximo de Teostra, embora se diga que é uma espécie muito mais antiga, e por isso que alguns cientistas e biólogos fizeram uma teoria, que diz que essa espécie possa ser o ancestral do próprio Teostra e da Lunastra. Isso é irônico, já que além de tornar o Toa Tezukatora como um fóssil vivo, também acaba que os seus descendentes sabem controlar o elemento oposto, que o ancestral consegue controlar. Diferentes do Teostra e a Lunastra, que tem a capacidade de controlar o elemento fogo, Toa Tezukatora possui a capacidade de controlar o elemento gelo de uma maneira assustadoramente incrível, fazendo até mesmo poderosas nevascas e fazer verdadeiras barreiras quase impenetráveis de gelo. Devido ao Toa Tezukatora não ser visto interagindo com outras espécies, é difícil descobrir qual poderia ser o seu papel na cadeia alimentar. No entanto, alguns cientistas acreditam que Toa Tezukatora é um predador pela forma de seus dentes afiados e tendo até que uma boa distribuição em regiões muito frias e geladas. Talvez por esse fato de viver em lugares muito frios e longe de qualquer civilização, fosse um dos motivos principais da antiga civilização não caçar essa espécie até a sua extinção.
Assim como o Teostra, que possui chifres em sua cabeça, Toa possui também, mas esses chifres são maiores e apontados para frente e possuem uma coloração semelhante a um cristal. Seus pelos são de cor branca como a neve, que estão localizados sua cauda e suas patas. Aparentemente os restantes dos pelos como em volta do seu pescoço e em suas asas acabaram congelando, ganhando esse formato de espigões de gelo bastante afiados, que são usados como uma poderosa arma de corte. Algumas pessoas afirmam que ele possa ser o dragão ancião mais poderoso vivo que controla o elemento gelo, mas por causa de outros dragões, como a própria Velcana com seu domínio quase suave e fluida de gerar gelo, fica bastante complicado de dizer qual é o mais poderoso, mas de qualquer forma, o jeito que ambos podem produzir o gelo é parecido, já que eles podem congelar as gotículas de ar que estão presentes lá ao seu redor e usar isso para produzir gelo, que serve para atacar os seus inimigos. É um monstro do sorvete. Dava para escravizar esse dragão para poder fazer sorvetes infinitamente, sem ter que ficar usando máquinas. Eu sou um psicopata, gente, mas esse plano daria certo. Uma habilidade que esse dragão tem é a capacidade de produzir uma nevasca poderosa contra os caçadores. Não se sabe exatamente como ele é capaz de fazer essas nevascas, mas o que se sabe é que estar dentro delas é muito arriscado, já que com o tempo, a nevasca congelará lentamente os caçadores e chegará no ponto que a nevasca vai acabar envolvendo os caçadores em um bloco de gelo. Enquanto os caçadores estão envoltos no gelo, eles são vulneráveis a qualquer ataque de Toa Tezukatora, e por isso que alguns biólogos dizem talvez seja um dos métodos de caça desse predador formidável. Toa Tezukatora é um monstro altamente evasivo e que por isso que em alguns casos ele não gosta de entrar em conflito com outros monstros ou caçadores, mas isso não quer dizer que ele não seja agressivo, mas por incrível que pareça, ele é menos agressivo que o Teostra. Mas seja agressivo ou não. Você acabou de ver que o cara mal chegou, o bicho já começou a rugir pro cara. Aí depois que o bicho veio pra cima. Não tão agressivo. A guilda possui um medo que algum exemplar desse dragão acaba chegando perto demais de alguma vila e possa acabar destruindo com sua nevasca poderosa. Assim como a lenda do antigo Orochi Kirin, que devastou um vilarejo inteiro tão rápido que não tiveram tempo de reação para se defender. A guilda tem medo que isso possa acabar acontecendo de novo e com bastante razão, já que são poucos caçadores que têm a coragem e a experiência de lutar contra um verdadeiro dragão das neves tão poderoso quanto o próprio Toa Tezuka. Eu vou dar uma coisa aqui. Gente, eu tô coringando aqui, calma. Aí o Nozuki, aí ó, o Nozuki. É só você tirar as pernas, deixando um pouco mais magro, puxar as asas um pouco pra cabeça e ponto. É o Nozuki. Apelido, Nozuki. Zuki. Esse é o nome desse. Zuki. Quero nem saber. Cacete. Rostro de elefante. Tá bom. Olha essa miséria, velho. É um Nozuki, velho. Versão dragão. Eu tava mais ou menos nessa parte na hora que a câmera pode pegar. Dinhora, o grande dragão magnético. Ele é um dragão ancião descoberto, caçado apenas na região de Miseporta. Cocodiora só foi visto atacando a base dos interceptadores e vagando pelo deserto e pelo Lago Branco no Velho Mundo, que indica que ele gosta de viver e habitar em biomas quentes. Sobre o seu nicho ecológico, embora que esse dragão sejam vistos principalmente causando grandes danos e destruição na base dos interceptadores, eles também foram avistados no deserto, onde possui mais informações sobre o mesmo. No deserto, essa espécie compete com o Leviatã Quaruzepuzu, Tigrex, Cooper Blangonga, Akura Vashingo e seus outros dragões, como o Kushala Daora, Teostra e Lunastra.
Apesar de uma competição tão acirrada, esses dragões são capazes de lutar em pé de igualdade com esses predadores de alto escalão, devido ao uso poderoso do elemento dragão e poder magnético. Mas, não muito tempo atrás, houve uma descoberta de uma serpe alada extremamente grande, conhecido como Odibator Azul, o gigante vermelho. Sendo que esse último é uma grande ameaça para qualquer criatura menor do que ele que possa viver em regiões desérticas. Até mesmo um Rukodiora evitaria esse predador a todo custo, para não ser morto pelo mesmo. Alguns caçadores ficam surpresos ao ver um dragão tão poderoso que possui uma habilidade única: não querer arrumar briga contra o gigante vermelho. Já que, como todo mundo deveria saber, Rukodiora tem grandes chifres dourados, asas douradas, escamas cinzas e espinhos ao longo de sua cauda. É o Nozuki Ele versão tem dragão. tudo isso, pois isso ajuda a controlar seu magnetismo e sua eletricidade. Mas suas asas e escamas são a principal razão pela qual ele está sempre carregado de eletricidade. Ele é capaz de liberar um tipo estranho de pó de cor negro sobre objetos, nos quais É um pó de normalmente maconha. ele não possui muito ou nenhum controle. Graças a esse estranho pó, ele pode levitar, empurrar e puxar objetos que estão perto dele à vontade e usar isso ao seu favor, podendo usar como uma barreira para se proteger ou jogar grandes objetos contra seus inimigos. O corpo do Rukodiora está perfeitamente articulado e forjado para conter sua grande quantidade de eletricidade que está dentro de seu corpo, desde de suas escamas Puta que até pariu, suas deixa eu ver grandes na e exóticas asas. Asas essas que são formadas por estruturas afiadas e pontudas semelhantes a espinhos. Algumas pessoas teorizam que esses espigões sejam alguma estrutura da própria coluna do próprio dragão, que cresceu muito ao longo da evolução e que se adaptou para conter uma grande quantidade de energia. mas Energia como essa que ele é consegue mortal, entortar podendo essas matar colunas criaturas aí é outra menores do coisa. que ele se for atingido pela eletricidade do mesmo. É dito em alguns arquivos que se uma mão humana fosse tocar numa das asas de um Rukodiora, a mão da pessoa ficaria completamente dormente e os seus cabelos ficarão em pé. Falando em pé, e por sua vez, as garras de Rukodiora são leves e suaves, podendo andar sem fazer nenhum barulho muito alto quando estiver andando, mas ainda assim fortes o suficiente para cortar metal. Assim como seu grande e icônico chifre, apesar que nenhuma caçada, não foi visto o dragão usar esse seu grande chifre como forma de ataque ou para defesa. Alguns biólogos dizem que possa ter alguma função para fins de acasalamento. Exatamente o que eu ia Ou falar. seja, a tática de quebrar o chifre do Kirin, para fazer com que ele perca o poder de controlar a eletricidade ou o próprio magnetismo. Não vai funcionar. Rebdiora, o dragão eletromagnético. É uma mutação do dragão ancião, conhecido como Rukodiora. Rebdiora é um indivíduo bastante raro, que está sempre É parecido com sobrecarregado outro- de eletricidade, e é considerado por muitos mais perigoso do que qualquer outro espécime de Rukodiora normal. Rebdiora foi visto apenas atacando a base do Interceptor, e por causa não se sabe qual é o seu habitat natural, mas existe alguns relatos e registro de tempestades causada por esses dragões mutantes, que seriam a Grande Floresta e o Desfiladeiro. Rebdiora, por ser um dragão ancião, eles estão muito além de qualquer nicho normal, mas apesar disso, Rebdiora não foi visto interagindo com nenhuma outra espécie, dificultando sua inserção em um nicho, mas muito provavelmente assim como os espécimes normais, possivelmente se alimenta de carne. Mas por que ele é tão diferente de sua contraparte normal? Existe alguma mas explicação esquece. para isso? No começo faziam várias perguntas. Algumas pessoas antigamente diziam que ele seria um tipo de subespécie do próprio Rukodiora, mas por causa dessa dúvida, algumas teorias surgiram, e a mais aceita é que o Rebdiora fosse uma mutação de algum código genético do DNA que deu errado. A aparência de Rebdiora mudou, devido ao excesso de eletricidade por causa de um de seus genes, que tinha a principal função de armazenar energia. Por causa disso suas escamas mudaram, sua cor, seus chifres mudaram de formato e ganharam um brilho azul. Por causa dessas alterações, ele consegue aguentar e proteger de seus próprios choques elétricos. Por ser Entendi, sobrecarregado com interessante. eletricidade, Rebdiora se defende de uma maneira mais agressiva, em vez de usar detritos e objetos para se proteger como sua versão normal, ele acaba usando a eletricidade poderosa de seu corpo para se proteger, ao invés de usar seu magnetismo.
Sua eletricidade é armazenado em um tipo de concha que surgiu acidentalmente por causa de suas diversas mutações que ajudaram a conter sua eletricidade, mas é visível que sua eletricidade é tão grande que até suas escamas acabam mostrando sua eletricidade fluindo constantemente dentro de seu corpo e sendo bastante visível em suas asas. Até a sua cauda pode dar poderosas descargas elétricas. Mas ele ainda não dá único toque. chifrada. Ao contrário de Rukotiora, Rebdiora controla um elemento conhecido como Thunderpoler. Este elemento é uma combinação do elemento raio e do elemento dragão, formando uma combinação mortal, permitindo que os ataques do Rebdiora sejam mais poderosos do que o Rukotiora normal, e a origem deste elemento vem de cristais especiais produzidos dentro de seu corpo que combinam seu magnetismo e a eletricidade. Não se sabe se esses cristais estão relacionados com a tal concha que consegue controlar e armazenar sua energia. E como último dado da informação, Rebdiora é muito mais agressivo do que a sua contraparte normal, já que existe relatos de exemplar de Rebdiora que foi capaz de destruir uma floresta inteira só com os seus poderosos raios que o mesmo produzia. Existe um boato que está ganhando bastante força, que diz que essa mutação que faz aparecer os Rebdioras está ficando cada vez mais comum, fazendo com que apareça mais e mais espécimes de Rukodioras mutantes, e que num futuro não muito distante, os Rebdioras possam acabar se tornando uma subespécie de fato do próprio Rukotiora, mas pesquisas precisam ser feitas e finalizadas para termos mais informações sobre o assunto. De qualquer forma, tome cuidado para não ser eletrocutado vivo pelo demônio alado de 1 bilhão de volts. É um gato, um cachorro, o que é isso? É uma galinha. Zula de 98, misturado com dragão, Pokémon e Digimon. Vai, corre daí, periquitos. Corre, periquitos. Corra. Corra, periquitos. Corra. Agora é nossa vez de jogar. Bora. É o Rex de Pedra versus Dragão. Ele tem uma espada, fudeu. Ainda nem tá no 25, 6% do vídeo. Ô gatinho, vai lá. Inagami, o guardião da floresta de bambu. É uma espécie única de dragão que vive na colossal floresta de bambu. O dragão Javon, como às vezes é chamado pelos caçadores, era considerado como um mito pela guilda, até que um grupo de pesquisadores, que foram estudar a floresta de bambu, desapareceu misteriosamente. A guilda então enviou alguns caçadores para investigar o suposto local onde a equipe de pesquisa perdeu o contato. Mais tarde, o grupo de caça relatou à guilda que eles foram atacados por uma espécie desconhecida de monstro. Esta espécie de monstro foi posteriormente revelada como Inagami, a criatura de antigas lendas de uma pequena vila que se localiza dentro da floresta de bambu, que hoje em dia está em ruínas. Sobre seu território e seu habitat natural aparentemente a grande e estranha floresta colossal de bambu que fica na região oeste e sendo totalmente endêmica daquela floresta. São predadores grandes e poderosos que são armados com dentes, serrilhados e garras grossas e bastante fortes ao ponto de arremessar rochas com toda a força e quebrar os mais duros dos bambus. Eles também são predadores pacientes, podendo esperar pacientemente suas presas se aproximar, já que eles usam a cauda como um tipo de isca para chamar a atenção de presas em potencial.
Atualmente, não se sabe se os Inagami são os únicos predadores da floresta de bambu, ou se competem com outros monstros predadores, apesar que existe alguns relatos de estranhos rugidos de monstros como Lolo e Raigogarfis, Hipnocatrice, até mesmo alguns sons de aves enormes naquela floresta durante a noite, que pode indicar que o Inagami não é a única criatura que vive lá. Mas deve ser a mais perigosa. Em algum ponto da história, precisou evoluir e se adaptar à grande floresta de bambu. É por causa disso que sua cauda, chifres e rosto acabaram mudando e ficando semelhante com a própria floresta, formando algum tipo de simbiose com o lugar. Isso quer dizer que os Inagamis já tiveram asas no passado, mas ao longo das gerações as asas diminuíram e que não passam de uma característica adormecida. Apesar da falta de asas, Inagami é capaz de expelir uma substância curativa de seu corpo para cobrir feridas e endurecer a lesão para sua proteção. Essa substância também pode ser usada pro combate, como formar grandes pseudo-asas, que serve como forma de ataque bastante rápido e permitir que o Inagami possa conseguir planar em curtas distâncias de um lugar para o outro. O Inagami também é capaz de cuspir essa mesma substância em sua boca. Essa substância é capaz de deixar suas presas em potencial em um tipo de sono bastante pesado, sendo bastante perigoso para os caçadores por deixar eles bastante vulneráveis. As garras de um Inagami podem deixar um sulco profundo na terra com apenas um único golpe, sem falar que sua força é tanta que faz o próprio chão tremer. A habilidade mais marcante do Inagami é a habilidade de invocar bambu. Não se sabe como ele é capaz de invocar o bambu do subsolo, mas acredita-se que ele é capaz de fazer isso por causa de sua cauda, que produz um tipo de enzima que é bastante semelhante com um fertilizante super potente, fazendo os bambus crescer numa velocidade absurda. A espécie do Inagami também é bastante inteligente, ao ponto que ele pode usar sua boca para segurar o bambu e usar o próprio bambu como se fosse um tipo de espada para usar contra os caçadores. Os Inagamis são bastante agressivos com qualquer intruso que entre na floresta de bambu, mas por que esse comportamento tão agressivo, ainda mais com seres humanoides como os humanos? Isso se deve ao fato que há muito tempo atrás, existiu uma vila que se aproveitou do estranho poder dos Inagamis, na tentativa de cultivar suas colheitas, acreditando que isso iria trazer sorte pro vilarejo. Puta que pariu, ao fazerem isso, eles quebraram a paz com os Inagamis, o que levou a um exemplar de um Inagami que vivia perto do vilarejo acabar tomando a decisão de destruir o vilarejo inteiro da noite pro dia, deixando-a em ruínas. O curioso é saber que nos antigos registros, os Inagami viveram em paz com aquela aldeia por centenas e centenas de anos, sem incomodá-los uma única vez. Isso sugere que Inagami já foi um dragão pacífico e sugerindo que os Inagamis talvez sejam mais do que parecem. Como último dado extra, existem alguns arquivos na Biblioteca de Biologia que falam sobre uma discussão para saber o parentesco desse dragão, porque supostamente ele não estava relacionado com nenhum outro dragão conhecido, seja Kushala Daora, Teostra, Shagaru e Magalas e muitos outros. Por um bom tempo, sua existência e o seu suposto lugar na árvore genealógica dos dragões foi um mistério sem solução, até que um dia, um biólogo soltou a teoria definitiva de que, supostamente, o seu parente mais próximo seria o Kirin. Para algumas pessoas isso pode ser até engraçado do fato de um dragão de pelos laranja ser parente de um cavalo que controla raios, mas por incrível que pareça, faz bastante sentido já que o mesmo possui alguns comportamentos que assemelham muito ao do Kirin, como correr a toda velocidade, apontando sua cabeça para seu alvo, usar suas patas traseiras como forma de ataque e ter uma postura elegante e imponente, e ter a característica de controlar algum elemento da natureza. É uma pena saber que aqueles primeiros pesquisadores tiveram que perder suas vidas para essas criaturas magníficas. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que entraram e sumiram daquela floresta maldita. Então, eu darei uma recomendação para você que for explorar aquela floresta. Nunca vá sozinho. Sempre esteja acompanhado com um companheiro que sabe usar uma arma para não acabarem sendo mortos, assim como os meus antigos amigos. Continua. Dragões anciões.
No caso, pra ele, quero ver uma thumb aqui. Vou tentar ver uma thumb. Bem, pessoal, esse foi o react. É bem grande, igual a cabeça da minha pica. Eu espero que vocês tenham gostado do react. O canal original, Som Long, está aqui na descrição. Vão lá, ajuda o cara lá, se inscreve. Ajuda o cara lá, comente. Vai no vídeo original e veja. Eu esperei acabar a live, que no caso é a estreia, para poder fazer o react. E me desculpe pela demora, porque é cansativo, principalmente porque número 1, notificações do Discord e por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado do react. Se inscreva se você quiser. E é isso. Muito obrigado por me assistir e fui.